Olá pessoal, professora Ana Carla de volta, continuando a nossa aula sobre direito à vida e à saúde como um direito fundamental. Nós encerrávamos o último vídeo falando sobre o custo dos direitos. E a pergunta era, será que eu posso, já que eu tenho a obrigação de garantir direitos fundamentais, será que eu posso mensurar o quanto de direitos eu concedo ou não a partir dos custos? Essa é uma pergunta dificílima e uma pergunta, sinceramente, que não há uma resposta correta, né? Dizer que mediar direitos fundamentais pelo custo é uma obrigatoriedade é uma visão econômica pura, financeira, fria de um direito que nos é dado pelo simples fato de sermos humanos. O Estado não nos pode tirar esses direitos. Por outro lado, dizer que o Estado deve arcar com esses direitos de uma forma ilimitada seria dizer que o Estado tem a possibilidade de retirar de nós toda a riqueza produzida para garantir tais direitos. Então, não faz o menor sentido. É uma pergunta que, se buscarmos respostas nas extremidades, certamente encontraremos alguma dificuldade para encontrar uma resposta, pelo menos de consenso social. Tem um livro muito importante também, que trouxe alguns parâmetros bem interessantes de discussão na nossa história recente, que se chama O Custo do Direito, porque liberdade depende de impostos, né? Essa é a tradução do livro. É um livro originariamente publicado em inglês, do professor Stephen Holmes e o professor Cass Sunstein. Esse livro, ele trouxe pra gente o incômodo de analisar alguns aspectos dos direitos fundamentais. Ele fala o seguinte, que a discussão sobre a escassez de recursos públicos, ela passa pela ideia do quanto que o cidadão está disposto a entregar ao Estado a título de tributo. Quantos por cento da riqueza que você produz você está disposto a entregar ao Estado para que ele faça tudo aquilo que ele precisa? A ideia de que o cidadão deixou de ser um administrado, que deixou de ser um subserviente da visão estatal, para passar a ser um usuário, um consumidor, dá a ideia de que ele tem direitos que devem ser atendidos. E aí a gente pensa, como arcar com esses direitos? O Estado não pode mais, para praticar qualquer ato, usurpar o direito. Já houve tempo que o Estado tinha direito de usurpar o dinheiro de qualquer um, bastava ele precisar fazer alguma coisa, ele ia lá, né, e pegava parte da sua produção, tirava a sua terra. Por quê? Porque o rei ia para a guerra, o filho do rei ia para a guerra, precisava de dinheiro. Então ele ia lá e pegava parte da produção. Isso ficou na história, né, sombria da humanidade. Inclusive os direitos fundamentais, o primeiro grande direito fundamental que nasce é o direito de ser tributado só mediante aprovação de lei pelo parlamento. O primeiro direito fundamental que foi reconhecido pelo direito não foi o direito à vida. Foi o direito a não ser tributado injustamente, o direito de manter o seu patrimônio sem... e que para que ele seja de alguma forma afetado deve ter uma lei aprovada pelo parlamento. Então começa daí os direitos fundamentais. Essa tese de que existe um limite para que o Estado possa atuar, ela é também chamada na literatura da tese da reserva do possível. E os senhores verão na literatura de judicialização da saúde páginas e páginas e páginas discutindo exatamente esta tese, a tese da reserva do possível, versus a outra tese, que é uma tese alemã, que é a força normativa da Constituição que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal. Só que ao observar as discussões que há no Supremo Tribunal Federal sobre esse tema até hoje, inclusive a última audiência temática do Supremo Tribunal Federal no ano de 2019, que fez ali um compilado de ações da área de saúde, há de se ver que no discurso dos ministros e no voto de muitos deles, o princípio da reserva do possível não foi derrogado por completo. Há sim um fundamento forte de que há de ter um equilíbrio entre o que se entrega, né, pelo Estado e aquilo que é possível o Estado fazer. Mas o entendimento majoritário é o entendimento de que a Constituição tem força normativa, né? Que é o entendimento trazido pela doutrina do Conrad Hess, que a Constituição tem força normativa e que ao não darmos validade à Constituição na garantia de algum direito fundamental, por questões de ordem financeira, nós estaríamos condicionando a Constituição
a uma possibilidade econômica. E aí o Estado, a qualquer momento, poderia deixar de garantir qualquer direito fundamental sob a desculpa de que, olha, não tenho dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, foi várias vezes ratificado que não é razoável que, ao garantir esses direitos, o Estado tenha de quebrar ou que o Estado tenha de deixar de garantir outros direitos. É a busca do equilíbrio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, esse livro que fala do custo dos direitos, ele diz o seguinte, olha, costuma-se dizer por aí na teoria que os direitos de primeira geração, né, que são aquelas liberdades, não geram custos ao Estado. Isso é uma falsa premissa, porque para garantir as liberdades, o Estado precisa manter todo um aparato estatal para, na hora que a sua liberdade for afetada, você acionar. Então, mesmo a garantia dos direitos de primeira geração, eles geram um custo fixo ao Estado. Você tem que deixar um judiciário permanente, um Ministério Público permanente, ou a polícia permanente, para garantir o seu direito de ir e vir, o seu direito de pensar, o seu direito de falar, o seu direito de exercer a sua profissão. Então, normalmente se diz, né, algumas pessoas ainda repetem essa frase, que os direitos de primeira geração são direitos de abstenção do Estado. O Estado não tem de fazer nada. Os de segunda geração são direitos prestacionais, ele tem de fazer alguma coisa. O que o livro do custo dos direitos nos chama a atenção é que mesmo para os seus direitos de primeira geração não serem afetados, você precisa sim manter uma estrutura estatal, um aparato estatal custoso. Então eles também custam. E aí você diferencia os direitos pela perspectiva da moral e pela perspectiva do direito instituído, né? Separar aquilo que seria moralmente desejado daquilo que é juridicamente exigível. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de calcular quanto custa, né? Vamos calcular o custo, vamos brincar de calcular custo na administração. E eu falo assim, olha, para você manter o seu direito de liberdade de expressão, eu tenho de manter um judiciário aqui. Olha o custo do judiciário por ano, vamos acabar com o judiciário. Ou vamos dividir o judiciário no meio para pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Porque custa para a sociedade você ter o seu direito à liberdade. Quando a gente busca soluções intermediárias, eu não estou dizendo que a gente não precise rever a estrutura organizacional do judiciário, inclusive acho que precisa ser revista, né? Porque ela é cara, é grande e com eficiência questionável. Eu não estou falando que a gente não possa rever o tamanho da estrutura, eu estou dizendo quando você começa a querer extinguir estruturas porque elas são caras e aí você deixa de prestar o serviço porque o serviço é caro. Só que muitos desses serviços estão espelhados em direitos fundamentais. Então eu posso simplesmente dizer, olha, a partir de hoje eu não vou mais ter SUS, porque esse negócio é muito caro, é melhor cada um pagar o seu, eu vou lhe dar um dinheirinho e você paga seu plano de saúde. Isso é visível, é factível dentro da estrutura da Constituição atual? Na Constituição atual isso não é possível. Lá atrás poderia ter sido escolhido esse modelo? Poderia, mas o modelo que a Constituição escolheu não foi esse. E pode mudar a Constituição? Não, porque a gente está em cláusula pétrea. Quando a gente está falando de alteração de direitos fundamentais, a gente está falando de alterar a cláusula pétrea constitucional. Aí a gente já não está mais falando de regime democrático ou a gente já não está mais falando de situação regular jurídica. A gente já está falando ou de autoritarismo ou a gente está falando de revolução. A gente já saiu do espectro da normalidade institucional. E qual que é o paradoxo dessa questão de custo dos direitos, para você calcular um direito, né? O cálculo sobre o custo dos direitos pode ameaçar a efetivação da garantia do próprio direito. Repito, eu não estou dizendo que a gente não tem de fazer cálculo de como o SUS funciona, procurar eficiência no funcionamento do SUS, isso é um dever. Mas colocar no contraponto a extinção do SUS por uma questão de custo, a gente está indo para o extremo que a Constituição não permite. Agora, melhorar a eficiência do serviço prestado pelo SUS é obrigação, porque a própria Constituição pede pelo princípio da eficiência na administração pública. Então, a gente tem de pensar que não é possível precificar tudo que nos cerca, quando a gente está pensando de serviço público. E se esse serviço público reflete um direito humano fundamental. E qual é o grande problema que nós temos? Qual é o grande dilema?
Como o Poder Executivo não tem se mostrado eficiente ou capaz de melhorar, né, intensificar na velocidade que nós precisamos essa abrangência da cobertura do serviço, isso acaba na mão dos juízes, que é outro perigo, porque o juiz decide onde alocar o dinheiro dos contribuintes, ele não foi votado para isso, ele faz isso a partir de uma lógica de insulamento político, né? Porque ele não tá submetido ao voto, à sindicância, pelo contrário, ele tem a possibilidade de estar no cargo durante toda a vida, até como uma garantia de jurisdição. Ele faz isso com pouca transparência, uma transparência que é obrigatória ao gestor público. Ele também não tem informações claras sobre custos, como tem um gestor público. Então, sob o palio da imunidade eleitoral e jurisdicional, ele decide a alocação do dinheiro público, em tese, né? Ele vai fazer a alocação ótima, a alocação eficiente do dinheiro público na saúde, que também não é bom. A solução tem de vir da gestão, ela não tem de vir da caneta do judiciário. Mas, ao mesmo tempo, quando o Estado falha, falta e nega o acesso ao direito, a única saída é a caneta do judiciário. Veja que não existe aí um caminho, não, vamos por aqui porque aqui é o certo. Sempre a busca do equilíbrio dessas forças é que é o mais importante, o fundamental. Então, as duas perguntas, quanto custa o direito X? Quanto custa o direito à saúde? Né? É a primeira pergunta, dificílima de responder. E quem deve decidir pela alocação dos recursos desse dinheiro, se eventualmente a gente conseguir levantar esse custo? É a outra pergunta difícil. Eu encerro aqui esse módulo, a gente vai para o próximo vídeo, onde a gente vai falar objetivamente sobre direito à saúde. Até o próximo.